pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra iniciar essa fase muito especial aqui no canal. Eu até hoje nunca tinha trazido reviews semanais de episódios de uma série e a escolhida para começar essa jornada é Expresso do Amanhã, a nova produção original da Netflix. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aí embaixo pra você não perder os nossos vídeos novos daqui, pra você acompanhar essa saga semanal aí do Expresso do Amanhã. E ativa o sininho também pra você receber as notificações desses vídeos. E não esquece a galera toda aí de deixar o like, porque ele é importante para distribuir os vídeos. Então, por favor, deixe seu like. Pode me seguir nas redes sociais também, lá no Instagram. Eu posto looks inspirados em personagens de séries, enfim. A Netflix me liberou a série inteira, mas eu tô assistindo ela semanalmente junto com vocês, porque eu quero teorizar junto com vocês, eu quero ter as mesmas dúvidas que vocês. Eu acho que não tem graça eu ver a série inteira e daí vir trazer review aqui semanal, fingindo que eu não vi tudo. E como diria a Tilda Swinton, esse é um momento excelente pra gente ter uma história como Expresso do Amanhã. Finalmente, a espera acabou, eu pelo menos esperei por muito tempo, e a Netflix nos trouxe como uma produção original a série do Expresso do Amanhã, que é do nosso queridíssimo Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, só que muito antes dele filmar Parasita, ele tinha um outro filme que era pra ser o seu grande debut mundial aí, que era o filme do Expresso do Amanhã, o Snowpiercer, que é um filme de 2014, conta com atores de peso como a Tilda Swinton e o Chris Evans. A coisa é que o filme não teve o seu grande debut por causa do Harvey Weinstein, sim, aquele mesmo que está preso por causa de crimes sexuais. Ele comprou os direitos de distribuição do filme, só que ele queria adaptar no corte final do filme. E o Bong Joon-ho, óbvio, ele bateu o pé e falou que não, que o corte final ia ser dele, porque ele é o diretor do filme. Então, o Harvey, como sendo o ilustre pessoa que ele barrou aí a estreia do filme nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Eram salas limitadas que exibiam o filme. Mas enfim, tanto o filme quanto as séries são baseados nas graphic novels francesas da série Le Transpersonnage, e depois elas tiveram seu nome mudado para The Escape. Como o primeiro volume dessa série de graphic novels foi publicado em 1982, é importante lembrar que as distopias estavam muito em alta, né? Nos anos 60 que a gente teve esse grande boom de distopias. Claro que distopias foram escritas antes dos anos 60, mas a partir dos anos 60 a gente teve um boom muito grande e esse boom perdurou pelos anos 60, né? 70 e 80. Claro, a gente tem muitas distopias que são escritas hoje em dia, né? Muitas distopias aí que fazem parte do nosso cenário da nossa adolescência, sei lá, Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, enfim, mas as distopias que inspiraram essas produções atuais são distopias que foram escritas lá nos anos 60, 70 e 80 e são muitas distopias, tanto na literatura quanto no cinema. Praticamente todas as distopias do cinema foram adaptações de livros. E assim, gente, dezenas mesmo. Laranja Mecânica, 1984, Neuromancer, Android Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro de Blade Runner, Planeta dos Macacos, The Handmaid's Tale, gente, assim, dezenas mesmo, assim, as mais famosas que existem foram lançadas entre essas 3 décadas, assim. Eu acho que uma que é muito famosa e antiga, assim, que foi lançada antes foi Fahrenheit 451, porque o resto, assim, tudo foi nessas 3 décadas. Eu li as 2 primeiras graphic novels. A editora Aleph lançou a primeira aqui no Brasil, vocês encontram aí na Amazon pra vender, mas eu li a versão dela em inglês. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo delas que eu li. Vou deixar o link da primeira, né, porque é a que gerou mesmo a adaptação dessa série. Mas assim, tanto o filme quanto a série são inspirados no universo dessa graphic novel, né? Eles não seguem a história à risca. A gente tem aí o trem, só que a história que acontece dentro do trem muda tanto na graphic novel quanto no filme quanto na série. E é isso que eu fiquei mais feliz na série. Vamos começar a falar aí do primeiro e do segundo episódios que a Netflix liberou pra gente? Expresso do Amanhã é essa distopia incrível onde um trem com 1001 vagões viaja sem parar em um mundo onde tudo já virou gelo, com 3.000 pessoas a bordo tentando sobreviver. E no caso, essas 3.000 pessoas são as últimas sobreviventes da Terra, pelo menos é o que eles dentro do trem acreditam. Primeiro, que a fotografia da série é muito parecida com a do filme. Se vocês ainda não viram o filme, eu recomendo. O filme é bem bom, ele tá no Prime Video, mas a história é diferente da série, então você pode assistir o filme, porque logo no primeiro episódio da série já muda bastante coisa, então eles não vão seguir o mesmo rumo do filme, não. A gente tem essas imagens bem escuras da parte do fundo do trem, pra justamente causar um impacto visual no contraste com as classes mais altas do trem. E a câmera também tá sempre fazendo o movimento do trem, e isso é maravilhoso. Eu acredito que em vários momentos é
só a câmera que tá fazendo o movimento, e outros momentos, quando filma o personagem de corpo inteiro e tudo mais, eu acredito que eles tenham colocado, tipo, a cápsula que imita o vagão de trem, em cima de uma plataforma que reproduz esse movimento pra poder ficar bem fiel. Gente, isso é incrível. O primeiro episódio abre com uma narração aí, com algumas imagens, como se fosse da graphic novel mesmo, apesar do estilo do traçado ser diferente. E a gente descobre que, diferente da graphic novel e do filme, o que causa o congelamento da Terra é que estava acontecendo muitas guerras, as pessoas estavam espalhando fake news com relação ao planeta e com relação a muitas coisas como tem sido feito atualmente, não é mesmo? E o aquecimento global chegou no seu ápice. Então, cientistas tentaram resfriar a Terra, só que isso saiu do controle e a Terra acabou por inteira congelar. Isso é extremamente importante. Foi uma jogada de mestre na produção da série, porque a distopia é o oposto do mundo ideal, é o oposto da utopia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença de distopia e utopia, um vídeo bem velho, mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, mas enfim. Trazendo pro nosso cenário atual, uma distopia onde o que causou essa desgraça do fim do mundo foi fake news, foi guerra e foi o aquecimento global, vai fazer as pessoas sentirem um impacto muito maior do que se fosse uma situação como acontece no filme ou como acontece na HQ. E daí isso vai acabar atingindo muito mais as pessoas. Aí depois que tem todo esse rolê, né, deles tentando embarcar no vagão final ali e tudo mais, tem um salto temporal, né, de 6 anos e 9 meses pra gente ver como que tá o andar da carruagem. Achei interessante não ser 17 anos como no filme. Eu acho que 6 anos e 9 meses já tá bom pra gente ter uma grande diferença aí entre o início. E eu também achei interessante que eles contam a passagem de tempo de acordo com a partida deles e não de acordo com os anos normal, né? Porque no filme a gente sabe que se passa em 2031. E é legal porque ali fala do ponto de partida só. A gente vê ali que no fundo eles querem se rebelar, né? Que o Leighton, inclusive, ele tá cronometrando, né, o tempo que os guardas deixam o portão aberto, só que a gente vê uma grande divergência de opinião entre os personagens. Por exemplo, o Leighton mesmo, ele quer que o plano seja muito melhor estudado e tudo mais, e o pai que não, o pai que acha que eles têm que ir, assim, com o fluxo, sabe? Galera, vamos atacar, senão a gente não vai atacar nunca. Lembrando que o trem tem 1001 vagões, então eles não fazem ideia do que tem aí pela frente. Eu fiz alguns cálculos, até agora não falaram na série, mas assim, nós temos 3.000 pessoas a bordo, a gente não sabe ao certo quantas pessoas tem no vagão do fundo, mas no filme dizia que eram 1.000, então vamos meio que tomar por base essa questão aí do filme que tinham 1.000 pessoas no vagão do fundo. Vamos supor que essas 1.000 pessoas estejam em um, ou sei lá, no máximo 2 vagões. Eu acredito que as pessoas da terceira classe estejam divididas em 50 vagões, o que dá 20 pessoas por vagão e 1.000 pessoas na terceira classe. Acredito que a segunda classe tenha mais ou menos umas 700 pessoas, e essas 700 pessoas provavelmente estão divididas em cerca de 100 vagões, mais ou menos umas 7 pessoas por vagão. E diria que a primeira classe tem cerca de 300 pessoas divididas em 150 vagões, mais ou menos 2 pessoas por vagão. Talvez a primeira classe tenha menos gente, mas assim, isso é um cálculo meu, pode ser que eles esclareçam mais pra frente na série exatamente quantas pessoas tem por classe, mas eu quis fazer esse cálculo por cima porque assim, só de passageiros então seriam uns 300 vagões, isso é muita coisa. A gente viu até que eles têm um elevador horizontal, né, pra ir mais rápido de um vagão pro outro. Achei isso super legal, super interessante. Faz muito sentido ter isso, né, porque, gente, um trem de 1001 vagões precisa de um meio de locomoção muito rápido. E a gente vê essa cena aí desse elevador quando o Leighton é chamado pra investigar um caso, e é aí que eu achei incrível. Gente, assassinato num trem não é uma coisa tipo Tom Agatha Christie ou Assassinato Expresso do Oriente. Eu achei totalmente inesperado, assim, nada a ver com o filme, com a HQ, eu amei. O Leighton é um protagonista super legal, eu amei ele, mesmo ele tendo a oportunidade de subir aí de classe, ele quer ficar com a galera do fundo, que é o que ele chama de família, né? Inclusive, ele sugeriu aí pros amigos dele meio que se entregarem pra ficar ali nas gavetas, que parecia ser uma boa ideia, até que a gente viu aí o que tava acontecendo com a Nick, né? Mas mais pra frente a gente vai falar disso quando for falar da parte dela no segundo capítulo. Enfim, quem foi morto foi o Sean, né? Que era um passageiro da terceira classe, e veja bem, a gente descobriu que ele era, na verdade, um informante do Mr. Wilford. Aí o Leighton já começa a investigar, já descobre algumas coisas, ele reencontra a Zara, né? Ele descobre que ela que contou que ele era investigador. Ela era a noiva dele, né? Não sei, acho que é difícil alguém ter perdido essa parte, mas enfim. E ela foi pra terceira classe porque ela foi trabalhar aí no vagão da noite. E até então a gente não sabia muito o que era esse vagão da noite, ficava um mistério no ar. E aí a gente tem também no primeiro episódio a morte do Ivan, né? E pra mim isso foi muito impactante, porque retrata
retrata muito bem como é a situação de uma pessoa no vagão no fundo e também uma pessoa no mundo real também, onde quando você perde a esperança, não tem mais no que você se agarrar, sabe? E pro Ivan, o Layton ter sido levado foi meio que assim, o fio dele de esperança se esvaindo. E a série vai nos situando aí um pouco nos vagões, nos mostra algum deles, até que culmina pra mim num ponto muito inesperado. E a Melanie é ninguém mais, ninguém menos do que o Mr. Wildford. Tipo, oi! Gente, eu amei isso. E quem melhor do que o próprio Mr. Wildford pra checar tudo, pra fiscalizar tudo, ver se tava tudo nos conformes. O que nos resta saber é se só o Ben ou se os outros maquinistas ali, engenheiros e informantes também sabem quem que ela é de verdade. A moça ali que faz sushi, ela, por exemplo, fala que é pro Mr. Wildford, ela não fala que é pra ela e tudo mais, então dá a entender que talvez só o Ben mesmo saiba disso. Eu terminei o primeiro episódio muito impactada, porque a visão nova que o Bong Joon-ho trouxe pra série, assim, pra mim foi sensacional. E é uma distopia condizente com a nossa realidade atual. E aí a gente vai pro segundo episódio, né, que ele começa a ser narrado pela Josie, daí eu me pergunto se em cada episódio a gente vai ter, assim, esse iniciozinho, essa introdução narrada por um personagem diferente, acho que seria legal. O episódio logo abre com a punição do braço, e eu achei que na série isso foi muito, muito mais impactante do que no filme, porque no filme, isso acontece em um momento da trama, só que é um cara, né, que tem o braço amputado pra fora do vagão do trem, só que ele simplesmente fica lá, assim, com o braço pra fora, ele não esboça muita reação e tudo mais, e na série a gente conseguia ver a dor no rosto da personagem, né, daí a gente viu depois todo o processo de cicatrização, toda a questão que ela tava sofrendo, que ela tava sentindo muita dor, daí teve o filho dela, né, que teve lá que fazer um serviço pro segurança, pra ele pegar analgésico pra mãe, enfim, sabe? A gente vê todo esse processo aí da dor que ela sentiu ao perder o braço dela. Então, assim, na série foi muito mais impactante que no filme, foi muito mais detalhado, muito mais condizente com algo que aconteceria. A gente viu também no segundo episódio que a Melanie age de uma forma imprudente com relação a muitas coisas. Ela não baixa a velocidade quando recomendado, ela não segue instrução de engenheiros, e a gente sabe que isso futuramente vai dar ruim, quer dizer, já meio que deu, né? Mas enfim. A gente vê também a Nikki sendo acordada, isso não tá dando muito certo, o braço dela tá com uma coisa esquisita, assim, parece que necrosou o braço dela, e ela tá com danos neurológicos que possivelmente vão ser permanentes pelo tempo que ela ficou apagada. Isso nos faz lembrar daquelas pessoas que foram congeladas e estão esperando que um dia a ciência esteja evoluída o suficiente para descongelá-las e talvez fazer elas viverem para sempre, né? Mas daí, será que essas pessoas não vão ter sequelas bizarras? Eu só consegui lembrar dessa gente, mas enfim. E sim, se você não sabe, existem muitas pessoas congeladas no mundo esperando a ciência descongelar elas no futuro, quando tiver tecnologia para elas, sei lá, viverem pra sempre, enfim. Pelo comportamento do Layton, eu acredito que ele já esteja desconfiado, sim, de que a Melanie é o Mr. Wildford. Ou talvez que ela seja muito mais do que uma funcionária, porque no interrogatório ali que ele fez com a cantora, ele já perguntou qual que era o papel da Melanie na época que tinha acontecido o assassinato. E aí o Layton também decide que eles têm que olhar no abatedouro, né, ou açougue, enfim, do trem, e veja bem, né, a Avalanche pega exatamente no carro onde fica o abatedouro barra açougue. Congela tudo e as vaquinhas morrendo, eu fiquei bem triste, mas enfim. Aí eles encontram, né, as partes do corpo ali no duto de ventilação do freezer, e a gente tem uma parte bem interessante pra série que a gente não chegou a ver no filme, que é a Melanie discutindo com os engenheiros com relação a como que ia ser feito esse reparo e a como algumas coisas funcionam no trem. A gente vê eles discutindo a perda das vacas e que eles faziam rotação de culturas. Eu achei isso super interessante, eu sempre me perguntei como, né, que eles administravam essa parte da comida e tudo mais, porque a gente consegue ver que o trem é totalmente autossustentável. Ele mesmo ali tem todas as coisas se produzem sozinhas ali dentro e tudo mais, e a gente descobre que eles utilizam o esterco da vaca como adubo e tudo mais. Então eu achei muito legal eles mostrarem um pouco mais, assim, como que é a ciência por trás da administração do trem. O Layton tem aquela ideia, né, de anotar a ordem dos vagões do trem ali na barra da camiseta, e essa ideia é muito boa, e a gente não conseguiu ver, no fim das contas, se alguém realmente conseguiu pegar ou não aquela barrinha, né, mostrou que a pessoa tava tentando pegar, mas não alcançava. Só que quando o Layton é novamente capturado e tá ali no final do episódio conversando com eles não estão, tipo, jogando na cara do Layton a barrinha, então talvez aquela barrinha tenha sido, a barrinha que eu digo é a barrinha da camiseta, né, talvez eles tenham conseguido pegar ela e levar lá pro fundo de novo. E o episódio termina com o Layton informando que o Sean era o informante do Mr. Wildford. Então eu acredito que existam mais informantes ao longo do trem. No filme, o
senhorzinho que era líder lá do grupo do fundo, ele meio que cooperava com o Mr. Wildford lá na comitiva lá na frente. E, obviamente, no filme, o Mr. Wildford era um homem. Então, eu acho interessante a gente começar a especular quem são os outros informantes e o que esses informantes sabem. A Melanie vai ter que cuidar muito pra ela não cometer outros deslizes aí e tudo mais. E o que será que o Sean contou antes dele ser morto, né? Porque ele foi torturado. Será que ele realmente sabia que o Wildford era a Melanie ou não sabia? O que será que o assassino já sabe? E será que o assassino é o mesmo assassino da primeira vez? Ou será que o assassino é um copycat, como o Layton falou, e tá imitando aí quem morreu pela primeira vez? E por que a primeira pessoa foi morta? Aparentemente, a primeira pessoa não é um informante. Então, talvez a primeira pessoa foi morta como um teste pra ver se conseguia cobertar a morte. E daí, depois, essa pessoa começou a matar informantes pra descobrir a verdade sobre o Wildford. A real é que parece que só o Ben realmente sabe alguma coisa mais a fundo aí do Wildford, né? Então, talvez o Ben seja um futuro alvo do assassino. Outra coisa que eu fiquei me questionando é, será que eles ainda têm vacas em algum vagão? Porque, tipo, eles estão discutindo aquilo, né? Que eles estão sem vacas e tudo mais, mas pode ser que eles, assim, estejam sem vacas pra demanda que eles precisam, né? Talvez ainda tenha um ou outro animal em algum outro vagão, enfim, né? Fica essa dúvida, a gente logo vai descobrir melhor. E outra coisa que eu achei muito curiosa é a gente descobrir o que realmente acontece no vagão da noite, né? Que na verdade é uma terapia, mas enfim. Tô muito animada porque pode acontecer nessa série. Eu gostei muito dos 2 primeiros episódios. O Bong Joon-ho não me decepcionou nunca, jamais, meu ícone. Eu amo este homem. Vou começar a colocar. Eu ia até mudar o cenário, né? Pra fazer esses vídeos de Expresso da Manhã. Colocar um pôster dele aqui atrás. Mas enfim, é isso. Eu quero saber o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios. A gente se vê na segunda que vem, no mesmo horário, pra comentar sobre o 3º episódio, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.